Opa, tô aqui. Resolvi ler em voz alta porque achei que era comigo. Eu também tô aqui. Eu também resolvi ler em voz alta porque eu sou alguém da plateia. Mas como já vi alguém, eu sou outro alguém. Você é o primeiro alguém, eu sou o segundo. Então, a partir de agora, instala-se um diálogo. Um fala e o outro responde. E eu pergunto: quem é você? Eu sou uma pessoa. A segunda pessoa a ler o que está escrito. E que mais? Eu sou um sujeito pensante. Ainda o que diga aqui não seja exatamente o que eu estou pensando, mas o digo porque poderia estar pensando nisso. Eu também sou um sujeito pensante. Eu também poderia pensar isso que estou falando, ainda que não seja exatamente aquilo que eu estou pensando agora, porque isso já estava escrito antes mesmo de eu ler. Mas eu poderia estar pensando isso agora. Olha você, eu não te conheço, ou talvez conheça, mas aqui está escrito que eu não conheço. Mas queria te parabenizar, porque é preciso muita coragem para se colocar assim à disposição de ler tudo que está escrito aqui. Mas você também, digo, a gente não se conhece, mas eu consigo ver pela sua voz firme que você é uma pessoa de coragem. Na verdade, devemos reconhecer a suprema coragem do primeiro alguém, que voluntariosamente se dispôs a ler o que estava escrito. Gente, uma salva de palmas. Obrigado, obrigado. Não é pra tanto, não é pra tanto, mas obrigado. Ahora yo entro a escena, un cuarto sujeto pensante, y más aún que el resto, un sujeto capaz de contar una historia. ¿Cómo puedes ser capaz de contar una historia si solo estás diciendo lo que está escrito? Porque yo puedo narrar una historia y no simplemente leer lo que está escrito. Había una vez una señora que estaba esperando para cruzar una calle. Venía con un gato. Pasó un hombre que venía cargado con algunos materiales, la vio que ella no sabía si cruzar o no, la tomó del brazo y cruzaron juntos la calle. Você se acha melhor do que a gente só porque é capaz de narrar uma história? Qual a importância de contar uma história? Es a través de las historias que aprendemos de los errores del pasado y que podemos vislumbrar el futuro que deseamos. Se necesita valentía para poder contar una historia. Coragem? Não, isso não é coragem. Isso é displicência. Pessoas corajosas como nós seguem instruções rígidas. Estão dispostas a seguir a ordem das coisas. Sim, é preciso ter coragem para ler o que está escrito aqui. É preciso confiar que não virá algo.
Disculpen, nosotros que también estamos en la platea, también nos gustaría participar del debate. Hola. Sim, nós também pagamos o ingresso. La obra era gratis. Mesmo assim, queremos participar. Com licença, a gente está aqui discutindo coisa séria. Vocês que querem participar deveriam ter tido a coragem que nós tivemos. Então, onde nós estávamos mesmo? Eu defendia justamente que é preciso ter coragem para ler o que está escrito. Y yo decía que eso no es valentía, es sumisión. Você diz isso porque tem medo de seguir as ordens. Você diz isso porque é covarde. A partir de agora, você será o covarde dos covardes. Si yo fuese el cobarde de los cobardes, no tendría la valentía de leer lo que estoy leyendo. La verdad es que ustedes tres son los sumisos entre los sumisos. Se a gente é o submisso dentre os submissos, você é um radical, um agente da desordem. Eso que ustedes llaman de radicalidad, la verdad es aspiración a cambios. ¿Ustedes no creen que el mundo está horrible? É claro que a gente sabe que o mundo é um lugar terrível, onde a maldade impera. Nós também gostaríamos que as coisas fossem diferentes. Ah, entonces, ¿ustedes también quieren cambiar las cosas? É claro que queremos. Entonces, ustedes también son radicales. Ustedes son los más nuevos radicales. E o que podemos fazer para isso? Pueden comenzar rompiendo las reglas del juego. Ustedes pueden comenzar no leyendo lo que deberían leer. Entonces, ¿cómo fue? Libertador. Me sinto tão melhor. Para mim foi estranho. Eu gosto de ler o que está escrito. Eu gosto das ordens. Talvez eu não sirva para ser radical. Como você pode dizer isso? Você que é tão corajoso? Eu ouço sua voz firme, eu vejo sua coragem. Eu necessito da segurança das coisas como estão. Esse texto ele foi escrito, pensado, retrabalhado, reescrito. Se eu sair improvisando um discurso, ele com certeza não sairá bom. Inténtalo. Eu gostaria de dizer que, para ser um radical, eu não vou ler mais o que está escrito na tela. E esse é o meu micro movimento para pensarmos esse momento difícil e, de alguma forma, uma oportunidade para nos unirmos e para mudar, nem que seja um pouco, o lugar onde a gente está vivendo.
Ai, que foda! Lo encontré hermoso, me llevó a las lágrimas. Eu também. Confesso que eu tô profundamente emocionado. Eu achei uma merda. Por favor, cuidado com o palavrão. Uma completa, tremenda bosta. Bosta, merda, uma desgraça. É tão ruim, que eu nem tenho mais palavras. Desgraça, fila da puta, sua desgrama, puta, porra, desgraça. Oh, para com essa linguagem, por favor. Ela me ofende. Por favor. Ei, pelo amor de Deus, para com isso, para! É uma rampeira mesmo, desgraça, porra, seu filho de uma puta, desgramado. Senhor, por favor. Ei, porra, vai tomar faça com que ele interrompa o seu palavreado chulo. Não, vai tomar no seu A gente cu. precisa escutar a voz de Deus. Não, E não essa balbúrdia, Senhor. Por favor, Senhor. Arromba seu cu, desgraçado. Pelo amor de Deus, porra, ó uma hora de falar de Deus. Filha da puta, filha da puta. Enfia essa porra no seu cu. Obrigado, Senhor. Viram? É isso que sai da minha boca quando me dão liberdade. Palavras sujas de baixo calão. Eu prefiro ler o que está escrito de forma pensada, planejada, composta e bela. Ah, isso não é verdade. O que você disse antes foi tão belo. Belo mesmo seria falar em poesia. Um texto já pensado é muito melhor arquitetado. É por isso que eu digo e repito, um mundo de ordem é no que eu acredito. Mas a ordem, ela nos limita. Você pode ser um poeta do verso livre, do pensamento livre. A poesia é uma forma milenar que tem o talento de me emocionar. De agora em diante, tudo que é importante será dito em verso, pois a via da poesia é tudo que eu peço. Yo escucho lo que dices, y eso de hecho nos hace felices. Si el mundo es una batalla, yo escojo el lado de la poesía. Dejo de lado la metralla, pues la radicalidad no será nunca más mi vida. Hola, buenas noches. Ahora voy a intentar hablar de nuevo. Yo estoy escuchándolo desde el principio y por más que encuentre interesante la poesía, creo que ustedes perdieron el rumbo. Qual foi o rumo que perdemos? Nós que hoje tanto aprendemos. Aprendieron, sí. Aprendieron sobre poesía, sobre el verso y la rima, pero su rima es vacía, mucho peor que la mía. Qué absurdo. Que absurdo. Sí, pues, la poesía, la gran poesía, no se trata solo de hacer melodía, se trata de cantar de bello modo sobre eso que les ocurre a todos, y así
al cantar, percepciones cambiar, distanciar, desalienar, mirar tu testarudez. Tu poesía no habla sobre nada. Ella hasta puede ser rimada, pero vale menos que un juez. E se as pessoas perguntam, se fazem, é nisso que a gente vai. Então, assim... É verdade. Sua poesia é limitada. Yo puedo hacer poesía concreta. Esse não é o ponto. A questão é sobre o que se fala. Sobre mudar o mundo, sobre abrir novos mundos, sobre tocar a alma. Então, sobre o que você sugere que a gente fale? Sobre aquilo que é urgente. Então perguntemos ao público. O que é urgente de ser falado? Hablemos sobre la muerte, de los tiempos de muerte. Contemos sobre la peste, de quien no puede respirar. Hablemos de los que mueren de frío sin tener dónde morar. Ou Ou melhor, falemos daquele que mata e do que deixa morrer. Falemos daquele que propaga a peste, da gargalhada sonora que toma o ar, que falta aquele que arfa. Falemos do que tem guarida, mas negam abrigo. Falemos deles, pois o tempo é deles. Falemos da miséria do mundo. Muito bem, falaremos sobre a miséria. Mas como faremos? Podemos contar una fábula con moraleja y todo. Esopo será nosso mestre. Falaremos da formiga que trabalha e é explorada pelos gafanhotos. Podemos contar sobre los animales que se juntaron para ir contra el patrón. Mas como o faremos? Juntos, hablaremos juntos en coro, como en las tragedias antiguas. nós somos o Nós coro somos o coro daqueles que almejam um mundo melhor. Melhor. Desejamos um mundo mais justo, que as coisas continuem como estão. Queremos que as coisas continuem como estão. Continuem como estão. Teve um de nós Um dia Perguntou sombrios, Nos tempos sombrios também se dará. também se cantará. nós Juntos.
Tudo que de grande se realizou no mundo, ninguém fez sozinho. Iremos falar juntos, sim, iremos falar da miséria. A miséria é enorme, não há como falar dela sozinho. É enorme, não há como falar. Grande se realizou no mundo e ninguém começou assim. Assim não é possível. Vocês não estão entendendo as minhas instruções por escrito. Vou tentar dizê-las, para ver se vocês me entendem. Vocês têm de falar juntos. Só assim serão de fato um coro. Mas nós estamos tentando mesmo. Por vezes mais fortes do que nós. Nós falamos devagar, falamos rápido, mas você não entende. Vamos fazer. Falamos devagar, mas você não entende. Falamos devagar, falamos rápido. Ya hablamos Você lento, entende? ya O que hablamos podemos rápido, fazer? pero aún no se entiende. ¿Qué podemos hacer? Desse jeito fica difícil, cada um falando uma hora. Ali está escrito que vocês são um coro. Como podem contar a história das misérias se não podem falar juntos? Será que vocês conseguiriam, sei lá, cantar? Arriba los Vítimas da fome, unidos façamos nessa luz uma terra Essa melodia é velha e me chega arranhada. Vocês precisam cantar juntos. Não sabem uma canção que seja capaz de os unir, apesar das diferenças entre vocês? Chega de mentiras. Chegaram o que eu quero mais tudo, eu preciso do seu beijo, prego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ver você dizer ¿Qué hacer sin ti? Yo quiero que conozcas más de mí. Vocês vão me ouvir dizer que não, isso sim. Enquanto não forem capazes de falar juntos, de cantar uma mesma canção, de contar uma mesma história, então começarei eu. Eu vou lhes contar uma história e, ao final, espero que estejamos juntos. Eu enviei um link para vocês aqui no chat. Aqui mesmo. Ali embaixo tem um quadradinho escrito chat. Clica nele. Lá dentro tem um link que vocês também vão clicar. Clicaram? Bom, por aqui eu me despeço e a história continua por lá. Agora vai começar uma história. Essa história precisa de imaginação, então eu peço que vocês fechem os olhos por um momento apenas. Isso, fechem os olhos, assim mesmo. Imaginem. É como se vocês estivessem numa plateia de um teatro, que nem antigamente. Já tocou o terceiro sinal. A luz vai baixando na plateia, a barriga. Vem um frio na barriga. A peça já vai começar. Ouve-se aqui e ali uns últimos sussurros. Alguém pede silêncio na plateia. Os atores e atrizes estão entrando no palco, no escuro ainda. Começa a música bem baixinho e a luz vai subindo aos poucos. Pronto, você já pode abrir os olhos.
Numa longa noite, após muitos anos de escuridão, ocorreu um nascimento no céu. Primeiro surgiu um clarão gigante e aos poucos aquela luz foi se moldando. Assim nasceu a lua. Depois disso, a terra viveu um grande tempo de boa colheita. Toda semente que era plantada na terra durante o dia, logo à noite germinava. Cena 1, a lua. Os camponeses aproveitaram essa grande colheita. Os alimentos eram abundantes. Mas a verdade é que pouca coisa sobrava. Toda semente jogada na terra, ao crescer já teria um dono. Os senhores de terra se beneficiaram ainda mais da grande colheita, pois a maior parte dos alimentos eram destinados a eles. Ao longe, Deus observava a desmedida dos habitantes da terra. Como se o céu desabasse sobre a humanidade, Deus enviou uma tempestade com raios, trovões e enormes pedras de granizo com cerca de 35 quilos cada. As espessas chuvas se espalharam por todo canto onde qualquer filho ou filha da desobediência habitava. Os habitantes da terra blasfemaram contra Deus por causa dessa calamidade, sem entender a razão de tamanha punição. A primavera, que antes fazia florescer os frutos da colheita, se converteu em um inverno cru. Baixas temperaturas e água abundante apodreceram quase a totalidade de alimentos da terra. Diante desta terra desolada, os habitantes se perguntavam o que fazer, com que palavras, com quais ações, com que gestos poderiam se redimir diante da fúria de Deus. Deus, onde está esse Deus que não responde? Os meses passaram e cada vez os alimentos ficaram mais escassos. Assim a grande fome chegou. As colheitas eram tão ínfimas que mal davam para distribuir entre os aldeões, camponeses e servos dos feudos. Logo, a crise também começou a atingir os senhores feudais e os grandes comerciantes dos reinos. Enquanto isso, um juiz da corte chega na aldeia para cobrar os impostos de uma camponesa. A crise está batendo muito forte. Está muito forte, sim. O seu senhor se viu obrigado a subir os impostos. Dessa vez serão mais 3 sacos. Como assim? Isso é quase tudo que a gente conseguiu colher durante esse mês? Está difícil para todo mundo. Mas se eu entregar tudo, nós não teremos o que comer. Ordens são ordens. Isso tudo é fruto do meu trabalho. Mas a terra é de quem? Pois é, mas a terra é de quem? A camponesa se recusa a entregar. Muito antes de agora, no céu, havia 10 sóis e eles tinham uma mãe. Às vezes ela escolhia apenas um desses filhos sóis para passear na terra e eles só voltavam para o céu à noite. Durante milhões e milhões de anos, esse passeio era capaz de iluminar todo o planeta. Um dia, os filhinhos sóis, entediados e sem entender por que só podiam passear sozinhos, sem a companhia um dos outros, resolveram se reunir para fazer um grande passeio. Ao se aproximarem da terra, que foi ficando cada vez mais vermelha e começou a arder em chamas com calor excessivo, os sóis comemoraram. Achavam que a movimentação das pessoas e animais correndo de um lado para o outro era um sinal de boas-vindas. Eles não podiam imaginar o que na realidade acontecia. Cena 2, o sol. A terra é de quem a trabalha! A mesma demanda que ressoou ao longo do século XX, das revoluções mexicana e russa, até as lutas de nossos dias contra a privatização da terra, é um grito de batalha com o qual os servos medievais certamente se identificariam. Contrariamente à ideia da sociedade feudal como um mundo estático, a aldeia medieval era o cenário de uma luta cotidiana. Os
nobres têm casas bonitas. Nós temos apenas trabalho e penúria, mas tudo que eles têm vem do nosso trabalho. As lutas mais duras foram aquelas contra os impostos abusivos. Se um servo morre, imposto à mão morta. Se um servo se casa, imposto para os noivos. Se casar com alguém de outro feudo, imposto ainda mais alto. Se o pai do servo morre, imposto sobre a herança. E o mais odiado de todos, a talha. Uma quantia em dinheiro decidida arbitrariamente que os senhores podiam exigir à vontade. Preferimos ir pro inferno a sermos derrotados pela talha! A talha nunca mais! Se a talha não cair, a colheita vai parar! Talha não me retalha! Não é só pela talha! Talha não me retalha! Não é só pela talha! Nada ficará bem! Nada ficará bem! No mundo! No mundo! Até que todos tenhamos! Até que todos tenhamos! A mesma condição! A mesma condição! As lutas se espalharam. A estas formas de enfrentamento aberto, devemos acrescentar as múltiplas e invisíveis formas de resistência pelas quais os camponeses subjugados se tornaram famosos em todas as épocas e lugares. Formas cotidianas de resistência tenazmente continuada durante anos. Má vontade, dissimulação, falsa docilidade, ignorância fingida, deserção e a fuga para cidades. A liberdade está na cidade. Lá dispõem de bons portos crescendo diariamente. E melhor ainda, lá não tem a talha. Olha só que boa oportunidade. A chegada da carruagem, conduzida por 2 cavalos que seguem caminhos opostos, pode levar muito distante aquele que aceita nela subir. Aquele que é transportado pela carruagem não possui rédeas, mas pelo menos sabe que ela o levará para longe. Cena 3. O carro. 2 aldeões conversam sobre a possibilidade de migrar para a cidade. Take do Burgo foi. Não dá mais. Você ouviu que a moça da família do vizinho saiu de casa? E foi pra onde? Foi pro Burgo. Com a decadência do feudalismo e o crescimento comercial e urbano, surgiram os burgos nas periferias dos feudos. Os burgos foram as primeiras cidades da Baixa Idade Média e seus habitantes eram chamados de burgueses. Como assim foi pro Burgo? Foi pra achar uma oportunidade melhor. E você tá pensando em fazer o mesmo? Pois é. Eu sei fazer algumas coisas. Posso aprender a trabalhar a madeira. Quem sabe algum dia eu possa ser uma artesã de cadeiras. Você é muito criativa. Na Idade Média, existia uma relação estreita entre a cidade e o campo. Muitos burgueses eram ex-servos que haviam se mudado ou fugido para a cidade com a esperança de uma vida melhor. E enquanto exerciam seus ofícios, continuavam trabalhando a terra, particularmente em épocas de colheita. A fuga para cidades e vilarejos era um elemento permanente na luta dos servos e servas da Idade Média. Mas vamos ver o que esse paraíso oferecerá. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em perplexidade com o bramido e agitação do mar.
Os poderes celestes serão abalados e os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo. Agora é o momento. A roda da fortuna era um símbolo que começava a aparecer nas paredes das tavernas e das oficinas, a fim de simbolizar a iminente mudança de sorte. Cena 4. A roda da fortuna. No começo do século XIV, o aumento da população nas cidades era cada vez maior. Pela enorme quantidade de habitantes concentrados nesses novos centros urbanos de pessoas livres, era necessário o ingresso de produtos fundamentais para a sociedade e o comércio. Esses centros tinham uma intensa atividade comercial e a população, concentrada em ruas estreitas e sujas, presenciaram repetidas vezes os barcos, marinheiros e comerciantes que lhes traziam o aguardado pão, os ricos tecidos, as especiarias e, sem sabê-lo, trazerem também a peste em seus porões. Dois marinheiros estão no porto ajudando a retirar os sacos de cereais da embarcação que acaba de chegar na cidade. Eu tô recebendo 4 moedinhas pela jornada de trabalho. Estão pagando pouco, né? Eu lembro que quando eu cheguei aqui, conseguia trabalho diário. Pagavam 6 moedinhas por jornada. Mais pessoas, menos trabalho. Chegou muita gente, né? Eu tô trabalhando mais aqui do que no campo. Pois é, mas prefiro trabalhar na cidade, ainda que canse mais, do que ser um servo outra vez. Meu, você é muito corajoso. Um saco de cereais rasga pela metade e nisso saem correndo. Ratos! Estão em todo lugar. Hoje já vi vários andando por aí. Daqui a pouco vai ter mais rato do que gente. Os anos do calendário já haviam chegado ao número 1348, quando uma peste mortífera atacou a Europa. As pessoas acreditavam que teria sido enviada por Deus para corrigir a conduta da humanidade. Nenhuma súplica feita a Deus pelos devotos, nem nenhuma procissão pôde acalmar o castigo que a humanidade sofria. Os eventos que seguiram foram gerando cada vez mais confusão. Uma semana depois, o marinheiro começou a apresentar manchas pretas na pele. A vizinha do marinheiro, que cuidou dele com febre nas últimas 3 noites, está há 2 dias de cama sem conseguir se mover. O filho da vizinha do marinheiro teve uma tosse seca na noite anterior e os colegas do trabalho do filho da vizinha do marinheiro começaram a apresentar os mesmos sintomas. A peste tinha se espalhado e junto com ela o terror também. Era quase início da primavera quando começaram a se manifestar as horríveis e dolorosas consequências da peste. É espantoso ouvir aquilo que devo dizer. Se tais coisas não tivessem sido vistas pelos olhos de muitos e também pelos meus, eu mal ousaria acreditar nelas, muito menos descrevê-las. Era tamanha multidão de gente a morrer noite e dia na cidade que causava espanto ouvir dizer, quanto mais presenciar. Era tamanho o pavor que essa situação pusera no coração de homens e mulheres que um irmão abandonava o outro, o tio ao sobrinho, a irmã ao irmão e muitas vezes a mulher ao marido. Maior era o espetáculo da miséria da gente pobre e mediana, pois essas pessoas retidas em casa pela esperança ou pela pobreza, permanecendo na vizinhança, adoeciam aos milhares e, não sendo ajudadas, morriam todas quase sem nenhuma redenção. Várias expiravam na via pública, muitas outras expiravam em casa. Os vizinhos percebiam que estavam mortas mais pelo fedor do corpo em decomposição do que por outros meios. Os vizinhos dos que morriam, sozinhos ou com a ajuda de carregadores, tiravam os corpos de suas respectivas casas e os punham diante da porta. Então providenciavam ataúdes e os carregavam. E quando o número de ataúdes era insuficiente, os corpos eram carregados sobre tábuas. Sendo grande quantidade de corpos que chegavam às igrejas, abriam-se nos cemitérios enormes valas nas quais os corpos que chegavam eram postos a centenas. Eram eles empilhados em camadas, tal como a mercadoria na estiva dos navios. E
Cada camada era coberta com pouca terra até que a vala se enchesse até a borda. A morte era tão presente que as pessoas ficaram insensíveis a ela. Mas o que as pessoas tinham feito para merecer algo assim? Sob a ótica cristã, a peste fomentou a ideia de que isto era um castigo pelo pecado divino. Na manhã de um domingo, um padre no meio da praça pública da cidade pregava para apenas 5 fiéis. A ação de uma força maléfica, o veneno desprendido dos cadáveres, como cobra e escorpiões invadem a nossa cidade. Isso aqui é culpa do pecado. Arrependem-se, penitenciem-se para aplacar a fúria do Deus irado. Deus entra mais uma vez em cena no curso da história, deflagrando a epidemia, impondo à sociedade experimentar didaticamente as misérias e incertezas. Será que foi pela busca dos humanos por uma existência livre que o Criador se enfureceu? É dessa forma que a cidade invadida pela peste fundamenta a ruptura, introduz o desespero ou, pior, a desesperança. O terror da época acometeu os padres que rejeitavam receber os fiéis à beira da morte para consagrar a extrema unção. A fé foi abalada. O padre da igreja da cidade também é vítima da peste e morre. A doença subverte a ordem moral e civil, anula a autoridade da lei, quebra todas as barreiras e defesas, invadindo e dissolvendo todos os ambientes sociais. Os sobreviventes são vítimas do pavor e imaginação, que transformam grande parte dos costumes e hábitos. Se rompem todos os vínculos com este mundo já perdido. Mas tudo passa sobre a terra. Mesmo com a devastação causada pela peste, a vida deve continuar o seu rumo. Após a era do dilúvio, aqueles que sobreviveram imaginavam que poderiam viver um período de luto. E aquilo que sobrara da velha ordem acreditava-se como algo perene, inabalável. Como a estrutura de uma torre construída a muitas mãos, à custa de muitas mortes, até as estruturas que aparentavam ser sólidas foram atingidas. Seja como um raio que atinge a torre e derruba quem lá estiver, após a mortandade causada pela peste, as ordens sociais também colapsaram. Cena 5. A torre. A peste bubônica matou em média entre 30% e 40% da população europeia e constituiu um dos momentos decisivos no decorrer das lutas medievais. Foi tamanha a crueldade do céu. Oh, quantos grandes palácios, quantas belas casas, quantas nobres moradas, antes cheios de criados, senhores e senhoras, esvaziaram-se de todos até o mais ínfimo serviçal. Assim descreveu os horrores Giovanni Boccaccio no seu Decameron. Os servos fugiram. Os senhores ficaram abalados com as hierarquias sociais viradas de cabeça para baixo. Já não seriam mais senhores, então? A mortandade generalizada gerou um efeito destruidor definitivo da estrutura social. Um senhor feudal discute com um trabalhador. Mas eu não posso pagar isso. Pois então procure outro trabalhador. Tá louco? Onde já se viu? Se não quer pagar, então trabalho não terá. Eu estou me vendo obrigado a ter que expulsar você da terra. Tanto faz, tem tantas mais. Ao dizimar a mão de obra, os trabalhadores tornaram-se extremamente escassos e sua remuneração aumentou de forma crítica. E a determinação das pessoas em romper os laços do domínio feudal foi fortalecida. Pasmem. A escassez de mão de obra causada pela epidemia modificou as relações de poder em benefício das classes baixas. Em benefício das classes baixas.
Em nenhum outro momento da história da humanidade, os salários foram tão altos e a comida tão barata. Assim, enquanto os cultivos estavam apodrecendo e o gado caminhava sem rumo pelos campos, os camponeses e artesãos repentinamente tomaram conta da situação. Outra greve dos inquilinos? Não, dessa vez estão fugindo em massa para outras terras. Ah, onde já se viu? Os camponeses agora são ricos demais, já não sabem o que significa obediência, não levam lei nenhuma em consideração, desejariam que não houvesse mais nobres e gostariam de decidir qual renda deveríamos obter por nossas terras. Nossas terras! Onde já se viu? Os servos agora são senhores e os senhores são servos. Onde já se viu? Depois da peste, as autoridades passaram a perseguir os trabalhadores e a condenar a mendicância e a vadiagem. Estabeleceram um salário máximo e determinaram que quem não possuísse nenhum meio de sobrevivência teria que aceitar qualquer trabalho. Em resposta às novas medidas, as revoltas dos camponeses e artesãos se expandiram. Regiões inteiras rebelaram-se, formando assembleias e recrutando exércitos. Algumas vezes, os camponeses se organizaram em bandos, atacaram os castelos dos senhores e destruíram os arquivos onde eram mantidos os registros escritos da servidão. O objetivo era colocar fim ao poder dos senhores. A velha lei deve ser abolida! Mas nem tudo são flores. O crescente conflito de classes provocou uma nova aliança entre a burguesia, a nobreza e a igreja, que derrotou os trabalhadores e trabalhadoras. Se eles foram derrotados, foi porque todas essas forças os enfrentaram de forma unificada. Por quê? Por medo de uma rebelião proletária. Os burgueses, aqueles grandes donos de negócios da cidade e dos portos, reconheceram, tanto nos camponeses quanto nos tecelões e sapateiros de suas cidades, um inimigo que fez até mesmo que valesse a pena sacrificar sua preciosa liberdade. Foi assim que a burguesia restituiu o poder à nobreza, subordinando-se voluntariamente ao reinado e dando assim o primeiro passo em direção ao Estado absolutista. A relação entre as classes sociais só vai mudar lá na frente com a Revolução Francesa. Em 1789, os 4 anos depois daquele infeliz 31 de agosto de 2016, podemos tentar atribuir sentido, em perspectiva histórica, à acumulação de derrotas que nos trouxeram até aqui. Algo terrível mudou em 2016 e subverteu a relação social de forças de maneira tão desfavorável que se abriu uma situação reacionária no Brasil. Um longo período, como uma longa noite de escuridão. Estamos em 2020, em meio a uma pandemia. O governo brasileiro hoje se divide entre os que desejam a morte de milhares de pobres pelo vírus e os que, com o mesmo desejo por tais mortes, não acreditam sequer na existência do tal vírus. Cena 1. A Lua. A Lua. Carta misteriosa. Essa é uma carta que deixa muita gente angustiada, Pedro. A tendência que a Lua aponta é da instabilidade. Intensos processos emocionais e mentais. Os altos e baixos das marés que são causados pela Lua são exatamente o que pode vir a acontecer na sua vida no próximo período. Processos de crises e incertezas, instabilidade intensa, inconstância e a profunda sensação de que as situações não têm saída. E aí eu te pergunto, Pedro, que crise é essa que se aproxima? Será que ela já se apontava no passado? Ou ela já se aponta agora e você não está percebendo?
Que crise é essa, Pedro? Tem saída? Uma crise que continua por muito tempo. A pessoa vai adoecendo pouco a pouco. Sair de casa toda manhã para bater em portas pedindo emprego e vê-las continuar fechadas. O desemprego bate recordes. Já está chegando perto de 14 milhões o número de desempregados. Os brasileiros e brasileiras estão buscando qualquer alternativa para ter uma renda no final do mês. Qualquer trabalho. Mas relaxa, Pedro. Você tem que ficar bem nítido para você que a gente não tem que encarar a carta sorteada como uma determinação irrevogável do destino, tá? A carta, ela apresenta uma tendência, ela aponta alguma coisa que pode vir ou não a se concretizar na sua vida. Então, se você não tiver mais nenhuma pergunta, acho que a gente pode encerrar por aqui. Eu vou te passar meus dados pelo WhatsApp, mas você pode me transferir quando você puder, tá super tranquilo. Uma ótima noite, então. Agradeço pelo nosso encontro e eu deixo as nossas energias se tocarem. Se o Deus antigo das Escrituras falava em parábolas, o insensível Deus mercado de hoje só tem como profecia aos trabalhadores o desemprego, uma cova ou um caixão. A sociedade feudal era um mundo estático, em que cada classe ou estamento aceitava o lugar que lhe era designado dentro da ordem social. A Idade Média foi então um período muito estagnado, com muitas dificuldades. Pouco desenvolvimento da ciência, por exemplo. E essa baixa produção de conhecimento, somada a pouca liberdade, a restrita circulação de ideias, caracterizaram a Idade Média como a Idade das Trevas ou a Era das Sombras. Vocês estão entendendo? Alguém tem alguma dúvida? Pessoal, será que vocês conseguem ligar a câmera? Só tem 3 pessoas com a câmera ligada. Bom, então a gente se vê semana que vem, tá bom? Estudem esse conteúdo que a gente vai revisar na próxima aula. Qualquer dúvida me enviem por e-mail que eu vou responder assim que possível. E um ótimo final de semana para todo mundo. Eu só quero que a Vivi e o Rodrigo fiquem um minutinho, por favor. Vivi! Vivi! Aline! Aline, chegou a comida! Oi. Bom dia! A senhora, por acaso, teria algo de comer para doar? Quem é? Oi, por favor, eu tô perguntando se a senhora tem algo de comer para doar. Ai, amigo, hoje eu não tenho, tá bom? Nossa, dona, eu tô com tanta fome, se a senhora soubesse. Nem 1 litro de leite a senhora tem aí? Não consigo. Pô, a senhora vai negar 1 litro de leite? Alô? Alô? Espera aí. Tô descendo, peraí. A especulação imobiliária bateu à porta de Aline. O mercado acordou nervoso, Aline ouvia nos jornais. O mercado imobiliário, essa coisa abstrata, sem corpo ou rosto, ganhava carne e osso no corpo de um homem miserável que lhe pedia 1 litro de leite. A miséria doía em Aline. O som da miséria naquela noite tinha a voz daquele homem que lhe pedia ajuda e doía. Aline pensava que doía mais nela do que no próprio miserável. Ver a miséria dói muito, mas dói no miserável. Que dor era aquela que doía mais nela do que num homem faminto? Que dor dói mais do que a de um miserável? Com a permanência das pessoas em casa durante a pandemia, os gastos aumentaram mais do que o previsto. A conta de água subiu. O gás da cozinha começou a durar bem menos. A luz! Cada aparelho eletrônico ligado dentro de casa 24 horas por dia fez com que a conta subisse fora das expectativas. E pensar que alguma vez na história a gente viveu apenas com o fogo e a luz do sol. O sol. Onde podemos encontrar hoje um mínimo raio de sol? Cena 2. O sol.
Então você tá querendo fazer uma greve? Não, não é isso, só tô contando. Eles estão fazendo isso em Nova York. A Aline estava contando pro Lucas da greve dos inquilinos de Nova York. Aquele era um movimento que tinha começado em 1929 e agora, com a pandemia, 1/3 dos inquilinos ficou inadimplente em abril. Agora esse movimento ganhava força real e reivindicava cancelar por 4 meses o valor pago aos proprietários. Mas é óbvio que no Brasil isso nunca ia dar certo, né? E onde é que você tá querendo chegar com isso? Que os gastos estão aumentando e o dinheiro tá diminuindo, Lucas. Com o que eu tô ganhando, eu não sei se eu vou dar conta de pagar aluguel. Tá difícil. Eu te ajudo. Não, não é isso. Ué, por que não? A gente pode tentar cortar uns gastos fixos também, sei lá. Mas, cara, não tem mais onde cortar. Nem o auxílio tá dando mais. Mas, ó, me escuta. A Fê já me contou. Ela fez isso, tá dando certo pra várias pessoas. Ela falou pra gente mandar uma carta pra imobiliária pedindo 30% de desconto. Entende? Ela já fez isso, deu certo. Ela conseguiu desconto pra junho, julho e agosto. Ela me mandou o modelo da carta e eu acho que pode funcionar. Mas você tem certeza que é desconto? Desconto mesmo? Ou eles vão pedir reembolso depois? Não, é desconto mesmo. Ela falou que tem uma lei que em tempo de pandemia e calamidade, você não tem o direito de tirar uma pessoa de onde ela mora. Então, para um proprietário, é melhor receber menos do que não receber nada, entendeu? Acho que pode dar certo. Bora fazer isso então, vamos tentar. Vamos. Uhum. Aline! Aline! Vem aqui rapidinho, por favor. Chegou o iFood? Não. Eles não estão entregando, os entregadores estão em greve. Sério? Pede de outro então, algum deve estar entregando. Já eu desço lá pra comprar alguma coisa em algum bar. Mas ó, chegou a resposta da imobiliária. E aí? Boa tarde. A senhora proprietária não autorizou o desconto na locação sem o devido reembolso. Ela já pagou a conta do condomínio e do IPTU. Sendo assim, o que tinha sido autorizado foi o desconto apenas no aluguel com o respectivo reembolso. Ela fez questão de falar a palavra reembolso 2 vezes. Mas e a lei lá da calamidade? Parece que pra gente não vai funcionar, né? Se nem a proprietária nem a imobiliária estão do nosso lado, a gente vai ter que se virar. Vou descer lá pra pegar comida. Nossa, não quero. Por quê? Eu pago. Ah, Lucas, você tem seu dinheiro, eu tenho o meu, hoje não vai rolar. Dois cavalos arrastam uma carruagem. Imagine o peso dessa carruagem. Ainda falta muito para conseguir chegar na sua meta. É um momento em que é necessário muita autoexigência e dedicação. Você vai precisar ter coragem. Precisará ter determinação. Agora está exausto com a nova rotina. O cansaço é normal, pois você não está acostumado a esse ritmo de trabalho. Mas a cidade necessita de você. A carruagem precisa avançar. Cena 3, o carro. Oi. Abre a janela quando fumar, tá? Você me ajuda a lavar as compras? Hein, Lucas, você me ajuda a lavar? Só um minutinho, Aline, eu tô super ocupado aqui. Eu fiz uma super venda pelo Instagram. Você lembra aquela empresa do Sul que me contatou? Vendi 30 agendas pra eles hoje. Eles até já me pagaram, daí eu consegui fazer o mercado. Só que eu vou ter que ir agora correndo no correio pra postar. Aí eu não vou conseguir cozinhar nem nada. Daí você dá um trato aqui? O correio tá fechado, você não viu? É o quê? Eles entraram em greve hoje de manhã. Como assim?
não tá entregando, é isso? Até quando? Não sei, Aline, é uma greve. Puta merda, Lucas. Como é que eu vou entregar essas agendas? Eles já me pagaram, eu me comprometi a enviar hoje. A greve dos Correios contra a privatização da empresa, contra a retirada de direitos e contra a falta de medidas de proteção ao coronavírus durou 36 dias. É sério, Lucas? Eu tenho que mandar pro Paraná, você entende o que é isso? Cara, essa galera, meu, eu até entendo, mas é muito egoísmo. Eles têm emprego, têm salário, têm estabilidade, é funcionário público e não conseguem entender que não é todo mundo que tem esse privilégio, toda a gente depende do trabalho deles, sabe? Nossa, agora eu vou me fuder pra mandar essas agendas pro Paraná. Eu tirei isso, gente. Oi. Boa tarde. A senhora se lembra de mim? Não, quem é? Eu passei aqui um tempo atrás pedindo alguma coisa de comer, a senhora me ajudou com 1 litro de leite. Queria saber se hoje a senhora teria alguma coisa pra contribuir aqui com a gente. Não consigo não, tá, amigo? Ixi, Dora, a situação tá tão difícil aqui, eu tô com tanta fome, se a senhora tá souber. difícil mesmo, por isso que eu não consigo, tá bom? Oxe, a senhora acabou de chegar do supermercado e tá dizendo que não pode ajudar, aí fica difícil Como mesmo. você sabe que eu fui no mercado? Ô, Dona, a senhora devia ser mais bondosa, viu? Ah, bondosa. Olha só, eu tenho muito o que fazer aqui, tá? Tô trabalhando muito, igual todo mundo, a situação tá difícil pra geral. Então assim, eu não tenho culpa da sua situação, entendeu? Você não sabe fazer alguma coisa? Arranja um serviço pra você fazer. Tá todo mundo tendo que ser mais criativo, se reinventar, entendeu? Então assim, como é que eu vou ser bondosa? Eu tenho que pagar aluguel. Então eu já falei, eu vou repetir, que a culpa não é minha. Então a culpa é de quem? Se tudo é cíclico, a roda da fortuna é um aviso importante sobre a transitoriedade de nossas experiências. A estabilidade é relativa. Vivemos em constante mudança. Nem em todo período as coisas vão bem. A vida é um ciclo em eterno movimento e essas mudanças são essenciais para que o novo apareça. Você está aberto às oportunidades que o destino oferece? Agora é o momento. Você tem que se movimentar, fazer a roda girar ao seu favor. Cena 4, a roda da fortuna. A cidade tá bizarra. Muita gente sem máscara. Nem parece que tem coronavírus mais. E o governo desacredita tudo. E no meio da pandemia quer reabrir as coisas de novo. Tem muito morador de rua aqui embaixo, você viu? Aumentou muito. Muito feio. Triste, né? Muito triste, na verdade. O que a gente faz, Lucas? Nada. A gente espera até 2022. Próxima eleição? É, ué. Porra, Lucas! Porra, Lucas! Como ele me dá uma dessa no final da peça? No final da peça, gente, que mico! Quando foi? Em que momento da história a gente passou para outra pessoa? A gente delegou a nossa função social, o nosso lugar de ação para outras pessoas. Eles não podem esperar até 2022. Como que no mundo do Lucas a única saída possível é uma eleição? Esperar a eleição? Sendo que é mais evidente do que nunca que a mudança tem que vir da ação cotidiana das pessoas. Sério, alguma coisa tem que mover esse cara. E a Aline também, né? Que eles estão nessa situação de bosta e não fazem nada pra mover nada. Eu acho que a gente tem que mexer na estabilidade deles. A crise econômica tinha que bater com mais força nele, sabe? Tipo, sei lá, subir as contas. Vamos demitir o Lucas. Boa. Demite o Lucas e vem uma conta muito alta que eles não podem pagar. E acaba o gás. Pronto, ótimo, ótimo. Ó, então vai acabar o gás, vai subir uma conta e vai chegar uma carta de demissão pro Lucas. Fechou. Vamos ver se assim eles fazem alguma coisa. Então tá, dia seguinte, 9 da manhã, a Aline sai pra botar o lixo pra fora e se depara com uma conta que subiu R$300.
Tá. Ô, Lucas! Ô, Lucas! Ô, Lucas, a conta de luz veio R$300. Lucas, abre aí, sério. Lucas! Meu, é que você não economiza, você percebe isso? É o dia inteiro com esse computador ligado, todo santo dia, até sei lá que horas. Lucas! Ah, não. Ah lá, Lucas! Meu, abre essa janela. Ah lá, computador ligado, ventilador ligado. Você toma uns banhos de 30 minutos. Banho não é pra relaxar, Lucas. Tem que ter consciência ecológica. Você não tem consciência ecológica. Aqui, ó, R$300. O que a gente faz, Lucas? Fui demitido ali. Recebi um e-mail da escola. Eu e vários outros professores. A gente foi demitido por e-mail. Tô me sentindo um bosta. Achei grave agora. Achei grave, gostei. Agora sim, finalmente o Lucas vai perceber que a função social do professor está extremamente desvalorizada. Agora vai. Que ele está morando num país em que a educação não tem sido prioridade para quem administra esse país. E que ele é apenas mais uma peça no xadrez do lucro de uma escola particular. E ele vai se revoltar. A gente vai finalmente ver o Lucas agir perante esse contexto. Agora vai. Mas peraí. A gente não acabou o gás. Mas isso é um dado, vamos passar por cima. Não, é que eu tive uma ideia boa pra cena do gás. É sério? Uhum. Então vamos. Então tá, vamos. A Aline vai fazer um cafezinho ali. E o Lucas, ele vai ligar pra escola, ele vai explicar pra eles que uma demissão em massa em meio a uma pandemia é um crime absurdo. Ele vai se organizar com os outros professores e ele vai até lá, na escola, reivindicar os direitos dele. Tá, não, super, tudo bem. É que isso não tava no e-mail. Sim, eu aceito. Me explica direitinho pra eu entender bem. São 3 meses, vocês vão me pagar um salário mínimo, como se fosse isso, o seguro-desemprego. É muito bom, Fátima. Muito obrigado mesmo, com certeza. Eu envio a minha assinatura pra vocês daqui a pouquinho, ainda hoje eu envio, tá bom? Tá certo, eu agradeço muito sua atenção, viu, Fátima? Tá bom, tchau, um abraço. Eles vão me pagar um salário mínimo por 3 meses. Acabou o gás. Gostou da minha cena do gás? Amei! Você viu o que o Lucas fez? Ai, gente, o Lucas... A escola conseguiu comprar o Lucas. Por um salário mínimo durante 3 meses. Quem é que sabe quanto custa o salário mínimo? Quem é que sabe? 1.045, gente. Então, 1.045 menos R$100 do gás que acabou de acabar e menos R$300 a conta de luz, resta pra eles 600 e pouquinho, 645. E eles ainda têm que pagar supermercado, condomínio, conta de água, internet, que eles têm que pagar sim ou sim, senão eles não trabalham. Até mesmo sem internet a gente não faz a peça, né? Fazer teatro em casa sem internet. E sem contar o aluguel. Vocês lembram, né? Que a Aline tentou baixar o preço do aluguel e ela não teve ajuda nenhuma.
Como é que eu não entendo como é que ele consegue ficar tão tranquilo em meio a uma situação dessa? E a Aline, com essa ideia de empreendedorismo, tem que se reinventar e fica tratando mal quem tá pior que ela. Ela já vendeu as próprias roupas, tá vendendo agenda pelo Instagram. Foi ler tarô, nem sabe ler tarô. Sabe o que eu acho? Eu acho que a gente tá colocando as circunstâncias erradas. Essa coisa de desemprego, uma conta alta, dificuldade, não deixa as pessoas mais encorajadas para lutar, mas elas ficam com mais medo de lutar, mais fragilizadas, mais vulneráveis. Então acho que a gente tinha que... O que foi? Ai, amiga, eu preciso ir no banheiro rapidinho. Tá. Não, que eu acho que a gente tem que... Eu acho que a gente tem que mudar de estratégia, entendeu? Então, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um outro pedinte aqui falando com a Aline, só que vai ser um pedinte diferente, vai ser um pedinte de uma ocupação, certo? E ele vai vir pra pedir ajuda não só pra ele, mas pra várias outras pessoas. Quem sabe assim a Aline se inspira, vê que tem gente se organizando, lutando coletivamente. Alô? Boa tarde. A gente está passando nos apartamentos do condomínio aqui para ver se alguém tem alguma coisa para doar, um alimento não perecível. Ai, amigo, hoje eu não consigo, tá? Já passaram aqui e não tenho. Tá certo, minha senhora. Nós estamos realizando essa ação justamente para ajudar a ocupação aqui do lado. Tem várias famílias. Ah, entendo. Muito legal, amigo, mas não dá mesmo, tá? Sim. Muito obrigado pela sua atenção. É que realmente temos crianças e pessoas idosas em situações de vulnerabilidade. Escuta. Chega. Você é a 8ª pessoa que passa aqui já. 8ª, eu tô contando, tá? 8ª. Não aguento mais isso. Você tem noção que tá ligando numa propriedade privada? Você sabe o que é isso? Acho que não, né? Então assim, vai procurar em outro apartamento, outro prédio, outra rua, outro bairro, que não vai rolar, tá? Chega, pelo amor de Deus. Toda vez que você liga eu fico mais nervosa. Chega! Já sei! Eu tenho uma ideia. A gente precisa colocar esses dois em xeque. A gente precisa encontrar uma situação em que eles estejam em contradição. Aí a gente vai saber que lado eles escolhem. Você viu que tá rolando um abaixo-assinado lá na portaria? Não, o que é? Eles querem contratar um segurança para fazer ronda no condomínio e expulsar os moradores de rua. Ah, eu acho ótimo. Você já assinou? Porque senão eu tô indo lá assinar agora. Porque, gente, todo dia vem alguém aqui pedindo. Pelo amor de Deus. Acontece que se você assinar, o condomínio vai subir pela 2ª vez, né? É mesmo? Não, se for assim não dá não, Lucas. Eu vou lá embaixo, então eu vou brigar com o síndico. Gente, não tem condição. Que brigar, Aline. Você sabe como é que é o pessoal desse prédio? Eles todos devem ter assinado já. Eles não gostam de pobre. Nossa, é verdade, meu. Como é que chama? Higienista, né? O povo desse prédio é higienista, esse que é o problema. Mas tá, se sobe o condomínio, o que a gente faz? Sei lá. O que a Aline pode fazer, gente? O que a Aline tem que entender, e o Lucas também, é que não se trata de assinar ou não assinar, mas de uma postura que as pessoas que vivem no mesmo prédio que eles estão tomando. Será que tem alguma coisa que eles podem fazer perante a isso? Parou. Eu quero propor aqui uma mudança drástica na nossa estratégia, tá? Uma revolução, muda tudo, pega aqui. Bora. Pega essa mesa aqui. Presta atenção, todo mundo foca aqui. Os estímulos que a gente tá dando pra Aline e pro Lucas não estão funcionando, é óbvio. Porque são coisas que não fortalecem as pessoas. A miséria batendo na porta, o desemprego do Lucas é uma conta alta, não é uma coisa que deixa as pessoas mais com vontade de lutar. Elas ficam mais acuadas, mais nervosas, mais vulneráveis, porque isso tudo é perverso, sabe? A gente tá aqui zoando com a cara deles, acha que eles vão querer lutar? Não, a gente tem que mostrar que as pessoas podem lutar e não o contrário, entende? Que elas podem estar agregadas e unidas e corajosas e não amedrontadas e desagregadas, que é isso que está acontecendo. Então, vamos propor outra coisa, outro tipo de coisa. Vamos
Vamos colocar uma greve. Achou? Eu gosto. Gente, mas a gente já fez isso. Lembra a greve dos entregadores, a greve... Não, mas é que eu acho que é diferente, falta pra conta. É diferente porque esses exemplos eram coisas que afetavam eles negativamente, entende? Tem que ser uma coisa que eles sintam que tem a ver com eles. O que, por exemplo? Passam os dias, ó, senta aqui. Vou fazer a luz, então. Isso. Sabe aquela pose do sofá que a gente fez uma vez? Tá, vai. Tá, aí eu filmo daqui. Passam os dias. Eles estão cada vez mais fodidos e a Aline continua tentando ter o mínimo de renda para se manter. Lucas, tô indo entregar uma agenda que vendi no Instagram, aí eu vou no metrô, já volto, tá? O metrô tá em greve. Tá em greve, Aline, você não viu? Filhos de uma puta, egoístas, vagabundos, paterneiros! Parou. Ai, Aline, não, Aline, você não tem jeito. Isso não vai funcionar. A Aline não vai ver nisso uma saída, não vai, porque isso afeta de novo ela negativamente, ela não vê que aquilo é uma possibilidade de mudar as coisas. Calma, a gente vai achar uma solução. Tá, ó, já sei. E se um amigo do Lucas convida ele pra fazer um protesto contra as demissões na escola? Né? Isso é bom, porque daí fica na cara deles uma possibilidade muito concreta e próxima de organização, entendeu? Mas eu acho que o Lucas não vai aceitar isso, ele morre de medo de perder esse seguro-desemprego que ele conseguiu. A Aline também não, do jeito que é. Mas deve ter outra coisa, a gente tem que ter alguma possibilidade. Tá, ó, e se corta o auxílio emergencial da Aline? O governo que corta pela metade. Aí o que vai acontecer? A Aline vai ficar puta. Ficando puta, ela vai procurar Não vai conseguir fazer nada de novo porque ela não vai ter ninguém com quem lutar. Ela precisa de uma referência. Ela vai querer se reinventar. E é esse o problema. É exatamente esse o problema. A cada situação que se apresenta, ele se adapta. A gente vive, pensa bem, a gente dorme e acorda todos os dias em um meio que nos agride constantemente. E ainda assim nos disponibilizamos a nos adaptar a esse meio. Acontece que se a gente se adapta, a gente não transforma. E é isso que gera essa sensação insuportável de impotência. A gente precisa de alguma coisa, de alguma ação que cure isso. Essa falta de poder, essa falta de... Vamos pegar algo real. Vamos voltar para a greve dos entregadores. Quantas pessoas não perderam seus trabalhos com carteiras assinadas? Vamos falar sobre isso. O Lucas, ele decide virar entregador. Porque é assim que o capitalismo faz parecer, que a gente decide. Só que logo no primeiro dia, quando ele tá saindo de casa para trabalhar, pá! Tem uma barricada pegando fogo na porta da casa deles. Eu sei, os entregadores não fizeram isso, mas a gente pode fazer. O Lucas percebe que a luta chegou na porta da casa deles, que a luta bateu na casa deles. Os entregadores já estão numa outra rua, armando outra barricada. E eles também se uniram com outras categorias, com os metroviários, com os funcionários do correio, com os professores. Ele liga para a Aline e ela desce. E os dois, quando eles olham aquilo, eles percebem que é esse o momento. A cidade está em chamas. É uma revolta sem precedentes. Vai parecer o Chile, o Peru, a Bolívia. A população está toda na rua se manifestando, porque ela não aguenta mais. Cena 5 e final. A torre. O desmoronamento das estruturas. Gi, vamos começar.
Nenhuma sociedade se transforma enquanto não se generaliza nas massas populares a ideia de que são vítimas da injustiça. Mas a percepção do que seria injustiça é uma conclusão subjetiva, necessariamente distinta e variada em cada época e nação. Injustiça seria quando uma sociedade é incapaz de continuar garantindo as condições de vida que os cidadãos admitiam como conquistas consolidadas. A disparidade de condições materiais e culturais da existência humana, o agravamento da desigualdade social, pode precipitar crises sociais quando uma nação mergulha em decadência histórica. Mas a decadência histórica não é um fenômeno incomum. As massas populares descobrem-se como um sujeito social com disposição de luta quando se generaliza entre elas a percepção de que há o perigo de não poderem sequer continuar vivendo como viviam e que as coisas vão piorar. Essa disposição de luta rebelde, sublevada, insurrecta, é o principal fator da instabilidade social. A entrada em cena de mobilizações das classes populares, a divisão nas classes dominantes, a radicalização e a fragmentação da classe média são um sinal de que se perdeu a estabilidade social. Como a estrutura de uma torre construída a muitas mãos, às custas de muitas mortes, até as estruturas que aparentavam ser sólidas podem ser atingidas. Nessas circunstâncias, as crises sociais transbordam em crises políticas. Então aí a pergunta após uma insurreição será: como manter a coesão do coletivo que levou a tal transformação? O passado nos ajuda a despertar as centelhas da esperança. Nem os mortos estarão em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer.